Boa noite, último dia e não menos importante, talvez o mais importante, porque hoje na aula 3 falaremos sobre casos clínicos. Então, bem-vinda, bem-vindo. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nas aulas 1 e 2. Se você é novo hoje aqui, bem-vindo, bem-vinda. E lembrá-los que vocês vão ter até domingo para assistir todas as aulas ao vivo. Então, quem não acompanhou, eu falei bom dia? Foi uma boa noite. Falta de sono. Boa noite, falta de sono. Boa noite, rebobinando. Então, para você que não assistiu ao vivo até hoje, vocês vão ter até domingo para assistir as aulas ao vivo, certo? Eu queria apresentar hoje a minha convidada super especial, doutora Maria Carolina. Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Maria Carol foi preceptora minha na residência da Santa Casa de São Paulo, residência de psiquiatria, e ela é psicoterapeuta também. Fez uma formação em dependência química na Unifesp e atende muitos pacientes também com os mesmos dilemas que temos abordado aqui nos últimos dias. Mas, antes de começar, eu quero falar sobre o nosso apoiador institucional do painel, o melhor e mais completo software de gestão de clínicas, o Clínica nas Nuvens. Se você é proprietário ou trabalha em uma clínica, sabe que a desorganização das informações é um gargalo para o crescimento da receita no fim do mês. O Clínica nas Nuvens é o patrocinador deste painel e está garantindo 15% de desconto para você contratar este que é o mais completo software de gestão do mercado. A integração que o sistema proporciona entre as áreas da clínica é o grande diferencial do Clínica nas Nuvens. A tecnologia organiza dados e processos de forma eficaz, dá clareza e gera inteligência para o tomador de decisão. Além de um atendimento diferenciado, algumas das funcionalidades do software são o prontuário eletrônico, agenda médica online, o business intelligence, controle financeiro, faturamento TIS e muito mais. Se você está vendo a aula ao vivo, na descrição aqui do vídeo do YouTube tem o link para você solicitar uma demonstração do software e garantir seu desconto de 15%. Se você está vendo a gravação da aula, o link está no botão embaixo do vídeo. Então, aproveite a oportunidade. Tenho certeza que você irá gostar. E deixo aqui o meu abraço para o Davison, para a Jéssica e toda a turma, toda a equipe do Clínica nas Nuvens que acreditou neste projeto desde o início. Muito bem. Maria Carol, você sabia que são mais de 70 milhões de pessoas com insônia no Brasil? São dados da Associação Brasileira do Sono. O Brasil lidera os rankings de consumo de ansiolíticos, antidepressivos. Se eu não me engano, só perde para os Estados Unidos. Mas para você ter uma ideia, no período pré-pandemia, 1,4 bilhão de comprimidos foram vendidos de ansiolíticos, de hipnóticos. E claro que este número eu acho que é bem maior. Hoje são dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, um braço da Anvisa que compila os dados somente de farmácias privadas. Olha só que loucura isso. E é claro que a grande maioria desses pacientes faz uso sem acompanhamento médico, e quando faz, a gente sabe que é algo que tem pouco planejamento terapêutico, né? Se prescreve, mas também não se planeja um fim. Vamos discutir isso hoje também, né? Será que todas as situações têm que ter um fim, né, do hipnótico? Então, ao longo deste painel, você está aprendendo a entender a gravidade e a urgência dessa bomba relógio de saúde pública e os motivos por que a classe médica deve despertar para este enfrentamento. Os medicamentos hipnóticos, eles não são vilões, eles se tornam vilões a partir do momento em que você faz uma prescrição não muito assertiva, né? E o cerne do problema, um dos, eu acho que é a educação médica, que é o que a gente está fazendo aqui. Os fundamentos de como atuar com pacientes que tomam remédios para dormir. Vocês estão sendo introduzidos aos conceitos de desprescrição de drogas e de benzodiazepínicos. A gente aprende muito a prescrever, ninguém ensina a desprescrever coisas.
Também os aspectos comportamentais e, claro, se tornar um médico melhor, mais consciente, mais atento, exercendo o seu papel social, o papel de médico também fora das quatro paredes do consultório, do hospital. E por fim, gente, na segunda-feira, como eu falei nos dias anteriores, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, você vai ter a chance de se inscrever para a segunda turma do Formação Z, que é o curso da VEC Educação Médica sobre desprescrição de drogas e benzodiazepínicos. A gente conta com 9 professores convidados, tanto da USP quanto da Unifesp, de diversas especialidades. E agora é hora da gente pegar a mão na massa e falar de coisas da nossa prática clínica diária, com a minha mestre aqui, Maria Carol. Eu vou começar com um caso. Vamos lá. A Tatiana, ela tem 35 anos e faz uso de Zolpidem, 5mg há 3 meses. Zolpidem tem várias apresentações, né, no mercado. Tem de 5mg, sublingual, tem de 10mg, tem de 6,25 e tem de 12,5mg. Ela faz de 5mg há 3 meses. Já é considerado um uso crônico, né? Segundo recomendação de bula e tal. Só que no último mês, ela começou a aumentar a dose. E chega a tomar até 4 comprimidos ao longo da noite, totalizando aí 20mg diárias. E ela chega, Carol, falando que quer parar de tomar porque tem medo de ficar com Alzheimer. Ela viu em alguma reportagem aí que remédio para dormir dá Alzheimer. Só que aí ela já vem com a seguinte questão. Ela morre de medo de ficar sem nada para dormir. E pergunta se existe algo para substituir o Zolpidem. Como que a gente aborda esse caso, Carol? Perfeito, Fique à vontade, viu? A mesa é sua hoje. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado, Caio, pelo convite. Uma honra estar aqui. Poxa, obrigado. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? E a gente falou da importância social de estarmos falando sobre isso. Uhum. Quando você me dá esse dado, né, é assustador. Não tem como a gente pensar que insônia é um problema de um indivíduo, se a gente vê esse número. Né? É um problema de uma sociedade. Uhum. E sendo um problema de uma sociedade, o desafio do médico fica ainda maior. Porque se vem um paciente, né, como a Tatiana, que está falando de um remédio, que ela está questionando o uso, como a gente vai falar para ela sobre isso sem entender todo um contexto de onde ela está? Uhum. Né? O que é que está fazendo a gente ter tanta insônia? Eu faço uma comparação, Caio, que eu acho que é até ilustrativa para a gente entender. Né? Então, imagina uma pessoa que está com muita poeira e que está com uma baita alergia. Né? Daremos ou não daremos o antialérgico? Né? Uma boa, vamos dar um antialérgico. Agora, isso vai solucionar alguma coisa? Ou cada vez a gente vai precisar dar mais antialérgico porque a gente não tirou as questões aí que estão envoltas no que é ter insônia. Se a gente entender que, olha, não dá para dormir bem se a gente não se expõe ao sol, não dá para dormir bem se a gente não faz exercício físico, se a gente passou o dia sentado num lugar fechado, se a gente come mal, se a gente bebe café, estávamos falando disso também. Né? Quer dizer, tem tantas coisas que estão por trás desse dormir mal, que a gente fica achando que o problema é só discutir remédio, ou psicofarmacologia, a gente perdeu a cerne, e o cerne do que a gente precisa realmente discutir. Sim, sim. Eu tô numa questão, Caio, que toda aula que eu dou, eu repito isso. E vou repetir aqui. Repita. Que a gente precisa entender o que é saúde mental. O que é que diferencia o que é eu tô triste, eu tenho depressão. Eu tô com uma ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade. Eu tô com insônia crônica ou eu só tô num dia ruim? Pois é. Né? E será que não tá tudo bem? Eventualmente a gente não dormir bem? Né? Será que a gente precisa realmente ser perfeito em tudo? E, enfim. Né? E aí é o grande ponto. Se a gente entender que o cerne filosófico do que diferencia saúde mental e doença é a liberdade existencial, né? Quer dizer, então triste, todos nós podemos estar tristes. Na depressão eu não consigo não estar triste. Dependência de álcool, eu bebo álcool. Qual a diferença? Não, na dependência eu não consigo não beber. Sim. Então, estar preso em algo que te diminui, que te apequena, que te coloca menos você. E aí vai a questão da gente entender onde que está a questão dos medicamentos para dormir, nessa questão de desaproximar a gente da gente mesmo. Gostei disso.
conte-me mais. Fala, né? Por que o remédio para dormir pode distanciar Sim. de nós mesmos, né? Sim. Pra gente pensar, né, Caio, qual que é a função de um diagnóstico psiquiátrico? Então, puxa, por que é importante a gente falar... Reembolso. Pois é, né? A gente saber lá o CID para pedir o exame, para fazer o reembolso. De repente só, né? Na verdade. Né? Será que a gente precisa mesmo, como doente, saber, puxa, eu tenho tal doença? Será que tem uma psicoeducação? Porque eventualmente tem. Né? Ou é uma questão da gente rotular, ou é uma questão da gente precisar de um nome para quê? Né? Essa é uma questão que a gente precisa, cada vez que a gente faz um diagnóstico, pensar. Sim. Aliás, muito das pessoas que trabalham com a questão de dependência química falam sobre essa questão da gente não necessariamente precisar que a pessoa saiba que tem uma dependência. Ou nomear como dependência, pelo menos. Você acha que, por exemplo, no caso da Tatiana, nossa paciente aqui, ela seria uma paciente com dependência química de Zolpidem? Porque Boa. essa é a grande questão, né? Boa. Afinal. Pelo livro? Pelo livro, provavelmente. Livro, sim. Provavelmente. Tem tolerância, aumentou o consumo. Né? A tolerância é quando você aumenta, né, a dose para atingir o mesmo efeito, ou aquela dose que você está usando vai perdendo sim. o efeito. Quer dizer, que é uma questão metabólica, que é uma questão orgânica. Né? Então, pelo livro, sim. Provavelmente. Começa a ter prejuízos, não consegue parar no primeiro momento sozinha. Né? Pelo livro, sim. Agora, a questão é qual que é a expectativa dela em relação a isso. Né? Faz diferença para ela? Fala, nossa, eu tenho pelo livro uma dependência? Né? Ou isso só rotularia e não mudaria muito a conduta, ou não mudaria muito como ela poderia se ver diante disso. Tá. Então o que você está querendo dizer é que dá para iniciar um vínculo, um tratamento, sem ficar muito preocupado em dizer logo de cara que ela é uma dependente do Zolpidem. Sim. Claro que se ela pergunta, fala, pelo livro, de repente sim, né? Não estamos falando para mentir para ela. Mas a questão é qual que é o objetivo em você fazer esse diagnóstico. Né? Talvez a grande questão é falar assim, olha, você está tendo, me parece, pelo que você está falando, um problema com isso. Agora, como a gente vai conduzir isso, né? Daí são outros 500. E como que você lida essa questão do medo, né, que ela fala? Porque a grande preocupação de todos os pacientes é essa. O que você... Ela colocou na cabeça dela, neste momento, numa primeira consulta, de que Zolpidem dá Alzheimer. E ela quer tirar. Sim. Mas ela fala em substituição, porque ela tem medo de ficar sem nada. Como que você aborda isso no teu consultório? Seria uma ambivalência isso? Você chama do que isso? Boa. Com certeza tem uma ambivalência, né? Ela está começando a entender que tem um problema, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de tirar. Agora, assim, ela está dando, né? Uma paciente até, vamos dizer assim, fácil nesse sentido, porque ela está te dando tudo o que você precisa para ajudá-la. Ela está falando, olha, estou vendo que eu tenho um problema. Tá. É uma janela de oportunidade. Sem dúvida. Ela está no que a gente chama aí dos movimentos da motivação, num movimento que, olha, isso aqui é uma abertura para eu conseguir ajudar essa pessoa, né? E aí, que tá a questão, né? Porque veja que a solução, de alguma maneira, num primeiro momento que ela pede, é uma solução passiva, que é troque por outro remédio. Tá. E aí, o quanto será que a gente não vai precisar trabalhar com ela uma solução ativa? Que é falar assim, olha, saúde a gente constrói. A gente não tem e perde. A gente constrói a cada escolha que a gente faz. Quando eu escolho tomar sol ou ficar em casa. Quando eu escolho comida que eu vou comer. Quando eu escolho as minhas relações, a relação com o meu corpo, a relação com o meu sono, enfim. Né? E aí a gente conseguir entrar um pouquinho de qual que é a expectativa que ela tem em relação ao dormir. Tá. E em relação ao remédio para dormir. Expectativa em relação ao sono. Ao sono. Né? O que ela espera de um sono normal, o que ela acha que é dormir, qual que era o padrão de sono, né, dela antes de usar o Zolpidem, por que ela começou a usar o Zolpidem. Isso, tem muita gente que me pergunta, a gente sempre roda uma pesquisa antes do evento, e eu acho que foi hoje, que a mulher, a pessoa perguntou assim, mas quanto tempo de consulta você precisa para a gente abordar tudo isso que vocês estão falando na aula? Não, são várias, né? São vários os encontros, né, Carol? Pois é. Se a gente for pensar numa relação médico-paciente, para colocar confiança, para colocar essa troca, né? Assim, né, Caio, para a gente entrar num ponto. Ah, tá. Estão pedindo para eu falar mais
Perto. Beleza, só você? O meu Não, tá acho bom. que sou só eu. Beleza. Acho que um ponto pra gente entender aqui, né? E até uma questão, já que a gente tá falando com colegas, pra gente entender, vamos entender que a medicina precisa ser revista. Não dá pra gente tratar a insônia como um problema agudo, como a gente pensa numa apendicite. Tá. Então, eu tenho uma apendicite, o que eu preciso? Eu vou no médico, o médico fala assim, ó, teu problema é esse, tira minha consciência, minha anestesia, arranca o meu problema. Solução. Acabou. Não preciso de mais nada, não preciso nem estar presente no meu tratamento. Sim. Isso só funciona para quadros agudos. Quando a gente tem quadros crônicos, a gente precisa entender que são necessidades que são cronicamente não ouvidas. E se são necessidades que são cronicamente, a solução não é simples. Né? E muito mais não é passiva. Não adianta eu não estar presente, eu só tomo remédio e vai resolver. Né? Eu preciso rever o que está acontecendo na minha vida, nas minhas relações, no meu corpo, para que eu possa entender como eu posso solucionar isso. E essa é uma visão que a gente precisa ter com a insônia. Né? Não existe soluções simples para problemas complexos. Sim. Né? E a insônia é um problema complexo, porque ela está falando de um ponto final ali em várias necessidades não atendidas. O que seria uma solução ativa? Boa. É a construção da saúde. A gente precisa fazer a Tatiana e entrando em contato com quais são essas necessidades que não estão sendo ouvidas. Tá. O que é que está dificultando ela de entrar em contato com ela mesma para que ela possa dormir bem? Qual que é a questão? E aí, veja, tanto no sentido biológico quanto no sentido biográfico. No sentido biográfico, no sentido de, olha, o que será que está fazendo com que você não durma? Tá. Qual é a relação com você que não está legal? E no sentido biológico, fala assim, olha, de repente você está com uma neuroinflamação, você está se alimentando mal, você está com muito estresse. Quais são os pontos aí que a gente precisa rever nessa neuroinflamação para que a gente possa ajudar você a dormir bem? A construção dessas soluções ativas passa por uma investigação mais adequada, né? Perfeito. Porque o que tem acontecido em muitos ambientes, e eu não estou falando aqui exclusivamente de pronto atendimento, pronto-socorro, porque isso acontece em consultório particular também. Sim. É tipo assim, dorme bem, sim ou não? Não. Remédio. Então, não se constrói solução ativa sem investigação, né? É isso que você está falando. Tem uma frase do Sócrates, atribuída ao Sócrates, que diz assim, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Né? Eu entendo que você está falando do exame da propedêutica, do médico com o paciente. Mas veja como, e daí é um pouco até do que eu estou querendo dizer, a gente precisa pensar numa medicina que não é mais, olha, eu sou a douta do saber e eu vou te colocar a saúde. É uma medicina de, olha, eu tenho algum conhecimento, mas eu vou te ajudar você a construir saúde. Né? Se ela não é passiva, não adianta a gente pensar que é o médico que vai fazer a cura da apendicite. Eu costumo falar que é a cura do queijo, né? Que você coloca o leite no lugar de cuidado e você vai vendo ele sendo transformado naquilo que ele nasceu para ser. Né? É isso que a gente espera dos nossos pacientes quando a gente está pensando num quadro de tratamento de insônia. Né? O que é que dentro desse teu sofrimento você pode fazer para mudar? Na tua vida, quais são as construções, qual a relação diferente que você vai fazer com a tua comida, com o teu descanso, né? Quer dizer, essa ideia de que a liga desliga não vai funcionar. A gente não tem como ter tido um dia péssimo e achar que à noite a gente vai desligar e tá tudo bem. Né? Então, é uma questão da gente ir revendo a relação consigo mesmo. Sim. E nós, enquanto médicos, ajudarmos os nossos pacientes com isso. E uma outra dúvida que surge, Carol, é o seguinte... Tira logo de cara esse Zolpidem ou não? Você está falando aqui um trabalho de uma psicoeducação que vai ser construído em vários encontros e você vai ter que ser o prescritor deste remédio, não é isso? Sim. É legal, né? Porque assim, se é a paciente Tatiana, né? Ela já está usando 4 comprimidos. Né? E ela tá te trazendo, tá difícil, tô aumentando, né? A gente simplesmente fala assim, olha, então de hoje em diante você não vai tomar nada, é não conhecer também um pouquinho de psicofarmacologia. O que acontece se você tira 4 comprimidos de Zolpidem? É uma boa pergunta, é diferente, muito diferente se a gente estivesse pensando em benzo, né? Que a gente vai pensar no quadro de abstinência, na questão... o que vai acontecer é uma irritabilidade, é uma alteração dopaminérgica, que não é tão grave, se a gente for ver bem. É incômodo, mas não é tão grave, né? Agora, também não tem porquê, né, a gente fazer isso. Se a gente pode fazer, e daí também acho que depende de paciente para paciente, né?
Então, ia depender da Tatiana não engessada só no caso, mas no contato com ela, pra gente ver. Mas é uma coisa que é possível fazer, olha, né? Vamos trabalhar, é o que você quer, você tá querendo tirar, vamos fazer isso, como que você quer? A famosa compartilhar a conduta. Sim. Né, Caio? Porque se a gente tá falando desse médico... Compartilhar conduta. Desse médico que não é o douto do saber, que tem uma ideia de conhecimento, tem uma ideia de psicofarmacologia, mas que tá junto com o paciente nesse caminho. Sim. No curso, no Formação Z, tem uma aulinha lá que acho que é minha, inclusive. Que fala do tratamento farmacológico. Boa. Né? E tem ao longo da produção do curso, obviamente eu fui atrás, né? Falei, bom, será que existe algum... Nós médicos gostamos de protocolos, né? E guidelines e tal. Existe? Existe lá um canadense, um inglês, o Manual Ashton, que a gente estava conversando aqui. Até mandei para vocês no grupo de WhatsApp anteontem. E eu até tento, viu, Carol, aplicar. Né? Eu monto os calendários de desprescrição, sempre trabalhando junto à motivação. Dentro do curso vocês vão ver como é que faz isso. Só que às vezes eu preciso mudar no meio do caminho. Pois é. Porque a conduta tem que ser compartilhada, ela não é estanque, né? Pois é. E essa ideia, né, da gente entender que é uma medicina personalizada e participativa. Né? Se a gente está falando que o paciente não é passivo nesse processo, né, então ele ser ativo é ele poder participar da decisão sobre o próprio corpo. É por isso que eu falo, na cura da apendicite a gente não tem nenhum poder sobre o nosso corpo. O nosso corpo é aberto e arrancado. Mas na cura do queijo não é passivo, é algo que vai sendo transformado com atividade. E isso também tem a ver com a conduta. Sim. E vocês vão ver que tem várias propostas, né? O Manual Ashton, por exemplo, ele fala, bom, tira Zolpidem aos poucos, entra benzodiazepínico aos poucos, sempre respeitando aquela dose equivalência em relação ao diazepam, e aí depois se retira o benzodiazepínico. Na minha prática, já tentei com alguns pacientes, alguns deram certo, outros não. Pois é. Eu tive que mudar. Sim. Porque recentemente, uma paciente chegou e falou assim, Caio, esse jeito aqui não dá pra mim. Sim. Vou tentar tirar sem colocar nada. Tá bom? Janela de oportunidade, Sim, né? Então vamos... O paciente tá te pedindo seguir. isso, né? Exatamente, né? E é difícil fazer isso. Qual método é mais eficaz? É difícil fazer um estudo desse, né? Sim. Porque não dá pra você submeter todo mundo a uma abstinência brutal. Pois é. Né? Pois é. Você sabe, cara, que tem uma coisa que eu acho bonita, que tem a ver com o que a gente tá falando. Eu sempre achei que a palavra paciente, né, a etimologia tinha a ver com paciência, né, com essa coisa passiva. E você sabe qual que é a etimologia da palavra paciente? Não. Significa aquele que sabe o que falta. Tá. Que coisa bonita. Né? Se a gente entender que aquela pessoa que tá na nossa frente, ela que sabe o que tá faltando. Sim. Ela que sabe o que ela tá precisando. Né? E a gente conseguiu usar do nosso conhecimento para ajudá-la a buscar isso. Ela já procurou ajuda, né? Pois é, então, e ela tá te falando. Na tua frente. Pois é, ela tá te falando dos medos, ela tá falando da preocupação. Né? Tem alguma coisa ali sinalizando para ela que não tá legal. Mas o médico tem que estar disposto, né? A tratar. Né? Pois é, né? Não, precisa conhecer, precisa saber, né? Precisa saber todas as técnicas para saber qual é a melhor ali. Sim, né? Sim, total. Mas tá aberto ao desconhecido do outro também. Você falou em algum momento, sei lá, faz uns 5 minutos, você falou que a Tatiana não é tão grave. Boa. Né? Quais são os sinais de gravidade que aparecer? Vamos supor, o que apareceria aqui para você falar, puta, a Tatiana é grave? Sim. Duas coisas que me chamaram a atenção para falar que ela não é grave. Primeiro, tempo. A gente acha que tá ao nosso favor. Tem 3 meses. Não é uma coisa falar, puxa, tô anos assim. Né? Segundo, é a crítica e a consciência que ela tem sobre o uso. Tá. Ela já está te falando, olha, estou preocupado, isso não tá legal. É que é a janela de oportunidade, mas que mostra que, olha, já tem um caminho possível aí para que a gente consiga desprescrever, no caso dela. Tá. É diferente da gente falar, puxa, um tempo de uso prolongado, uma pessoa com pouca crítica sobre o uso, uma pessoa que não tem uma noção mínima aí de que isso pode estar causando algum tipo de mal. Tá. Então, isso que me fez pensar nisso. Tá. Uso de outras substâncias, sem dúvida, talvez. Né? Comorbidades também, a princípio, né? Ela não tem comorbidades nem clínicas, nem psiquiátricas, poderia ser uma questão. Não tem outras drogas, não tem, enfim, tem vários elementos aí que me pareceu
que não tinha. Eu queria te perguntar uma coisa, muito da tua experiência com dependência química. Recentemente teve uma discussão no Congresso Brasileiro de Sono. E aí depois eu fui ler um pouco mais, e eu achei que é algo que gera muita discussão entre especialistas. A discussão é a seguinte: a gente sempre ouve falar de transtorno de personalidade, né? Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade grave, ela estaria em maior risco, né, de usar substância psicoativa, enfim. Existe isso, uma personalidade pré-mórbida do paciente que desenvolve uma dependência química, ou o uso da substância vai, vamos dizer assim, moldando características da personalidade e aquilo vai surgindo aos poucos conforme a pessoa vai usando. Tá. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi que isso é motivo de briga. E aí eu não sei, queria te ouvir um pouco. Sim. A polêmica que tá aí, né? Primeiro, é porque quando a gente fala em transtorno de personalidade, a gente tá falando de uma cama de gatos. A gente tá falando desde um que vai ter a característica de ser, que a gente fala, né, dos mais esquisitos, no sentido de serem mais excêntricos, até o que vão ser emocionalmente mais erráticos, até os que vão ser personalidade mais psicopática, enfim. Então tem uma cama de gatos. De novo, se a gente só olhar para o livro, a resposta é, olha, existe uma comorbidade. Tá. Isso para dependência química como um todo, não digo nem só de drogas prescritas. Então, pelo livro, tem alguma coisa de personalidade existe ali. uma associação comórbida. Em quem é dependente químico. Sim. Tá. E vice-versa, né? Quem tem transtorno de personalidade aumenta o risco de ser dependente químico. Tá. E quem tem dependência química aumenta o risco de ter transtorno de personalidade. Tá. Existe essa dupla relação. Existem teorias para explicar isso. Né? Será que é uma forma de automedicação que acaba dando errado? Será que tem alguma característica da personalidade que deixa mais vulnerável ao uso? Então tem alguns pontos. Mas eu penso, Caio, que é um viés seletivo olhar para isso. Tá. Por quê? Porque a gente está olhando para 2 diagnósticos juntos. 2 diagnósticos psiquiátricos. E isso não é olhar para o cerne da psicopatologia. Se a gente olhar para o cerne da psicopatologia, talvez faça mais sentido a gente entender por que uma pessoa tem uma dependência. Tá. E aí eu tô falando dependência de outras pessoas, de coisas, ou bichos, inclusive pets. Né? Por que uma pessoa fica psicologicamente dependente de alguém ou de algo? Né? E aí acho que o buraco fica mais embaixo. Entendi. Porque a dependência, do ponto de vista psicopatológico, né, pensando em psicoterapia aí, ela está associada a uma função que deveria ser minha e que eu, por algum motivo, não consegui desenvolver. Tá. E aí eu coloco naquilo. Coloco no meu cigarro, coloco no meu álcool, coloco, né, no meu marido, na minha esposa. Então eu estou delegando uma função para algo. É um pouco aquela imagem, sabe, criança, né? Eu tenho uma filhinha pequenininha que fica andando com um paninho, né? A dependência é um pouco esse paninho. É o meu eu que fica colocado no outro. Né? Por isso que é tão difícil, do ponto de vista psicológico, você tirar uma dependência. Que é uma perda de algo que está tendo uma função psicológica. Sim. Sim. E isso, você expõe isso pro paciente de que forma? Também é assunto complexo. Mas quando eu estou em psicoterapia com o paciente com uma dependência, a gente faz algumas atividades, às vezes até em psicodrama, onde você consegue fazer a pessoa entender melhor qual é a relação que ela tem com o objeto de dependência. Tá. Às vezes tem umas técnicas até muito interessantes. Então, tá aqui a tua caixinha de cigarro. Vamos conversar com ela? Você tá me falando que você tá querendo parar de fumar, mas que tá difícil. Vamos conversar e entender o que é que tá difícil? Né? E às vezes só fazer esse processo anímico com o cigarro faz a pessoa começar a entender qual é a relação que ela tá tendo. Sim. E aí vem muita emoção, aí vem muita coisa que ajuda até nesse processo. Sim. Então a Tatiana é um caso que não é grave, mas ele pode se tornar. Sem dúvida. Né? Tem várias janelas de oportunidade aqui, pelo que você bem pontuou. Ela procura ajuda, ela identifica um problema, pode ser até irreal, né? Não sei se Zolpidem dá Alzheimer, é um pouco polêmico isso. A gente tem mais estudos com benzodiazepínicos, né? Tem uma forte associação, que não é
necessariamente relação de causa e efeito, Posso né? aproveitar? Claro. Deixa. Eu acho que isso é super importante falar, né? Tem vários estudos mostrando correlação. Né? Então, quer dizer, tem uma correlação. Quem usa benzodiazepínico tem o maior risco de demência. Agora, a grande questão é, será que é o próprio benzodiazepínico ou o que me faz muito sentido pensar que são pessoas que provavelmente estão com processos de neuroinflamação crônico. E daí, voltando um pouquinho porque a gente estava falando, neuroinflamação não deixa de ser necessidades não atendidas. É cronicamente dormindo mal, é cronicamente comendo mal, é cronicamente sedentário. Então, quer dizer, tem todo o arcabouço para ter um quadro de demência. Sim. Então, isso eu acho tão importante, porque é uma forma da gente entender que o benzodiazepínico, nesse caso, né, nesse exemplo, pode ser um viés. É o famoso estudo das pessoas que andavam com isqueiro no bolso e tinha câncer de pulmão. Do próprio cigarro e café, né? O estudo clássico lá da década de 70, que foi mó polêmica. Mas então é um caso que daria para manejar, né? Um não especialista, né? Com esse processo de construção de soluções ativas com uma boa investigação, você assumir a prescrição, né? Porque provavelmente a Tatiana está conseguindo os Zolpidem há 3 meses, não é com você, é com outra pessoa, então você fazer parte dessa rede de apoio, né? Então, olha, até a gente construir as soluções aqui, eu que vou, né, prescrever, a gente vai reduzindo aos poucos, e aí tem várias formas de fazer isso. E não ficar alimentando essa ideia, né, Carol, de substituição, né? Porque aí ela vai colocar o problema dela num outro remédio que eventualmente você dá ali, né? E aí você não vai resolver o problema, né? Sim, pois é, né? O risco é de trocar 6 por meia dúzia mesmo, e daqui a pouco você vai prescrever benzo. Vai continuar com necessidades não atendidas, né? Exato, exato. Você tirou a alergia, mas deixou a poeira. Né? Vamos pro segundo caso? Vamos. É o seu Roberto, de 52 anos, servidor público. Ele faz tratamento para depressão e dependência de álcool há alguns anos no seu consultório. Ele já passou por uma internação há 10 anos, né? Ou seja, é um paciente completamente diferente da Tatiana. Né? Tatiana, é a primeira vez que ela está procurando ajuda, seu Roberto já tem um histórico psiquiátrico. E ele é hipertenso, tá? Ele ficou muitos anos estável, sem usar álcool, e aí ele se aposentou e voltou a beber. Ele passa o dia em casa e começou a ter dificuldades para dormir. E começou a tomar o clonazepam da esposa. Algo muito comum, né? Que acontece. O paciente tomar remédios do familiar. E ele mistura o clonazepam com o álcool todas as noites. Se sente culpado, tá com vergonha de você e demorou muito para falar que recaiu. Disse que a bebida tem ajudado a aliviar o seu sofrimento, mas se preocupa com o uso e tem medo de ficar internado outra vez. Aí ele continua, dizendo o seguinte, que o clonazepam é bom para ansiedade e não enxerga como um problema. Gostaria de continuar tomando o clonazepam para ver se substitui o álcool. O que você faz nesse caso? Aí sim temos um quadro complexo e grave, né? Casos de Santa Casa. Casos de Santa Casa. Deu até saudades aqui de discutir casos. Assim, né, Caio, pra gente pensar. Primeira questão, você né? pode começar de onde você quiser, tá? Tá bom. Tem vários pontos, né? Mas assim, vamos lembrar que álcool e benzo têm tolerância cruzada. Né? O que é tolerância cruzada? Vamos lá. Então, ambos têm uma ação GABAérgica. Né? Então, você já tem um paciente que tem uma dependência de álcool. Então, ele já vai ter uma neuromodulação nas questões GABAérgicas, glutamatérgicas. Quando você coloca um benzo, ele vai entrar como se fosse, né, como a mesma ação GABAérgica. Então, assim, a chance dele se tornar um dependente de benzo... altíssima. Quase 100%, né? Já que tem o mesmo mecanismo. Né? Então, a gente já tem que entender que é um problema quadriplicado aí, se a gente for pensar. Né? Esse é um ponto. E aí, claro, cabe orientação. Né? Cabe, de repente, até explicar. Explicar isso, né? Sim. O que é tolerância cruzada, perfeito. Né? Mecanismos de ação, etc. Sim. E aí, explicar, orientar e explicar que, olha, temos outras possibilidades para te ajudar. Tá. É claro que existe um alívio num primeiro momento, quando você toma o clonazepam. Né? Porque ele vai estar agindo justamente no lugar que você bebendo também, tá aliviando. Agora a questão é beber e tomar o clonazepam, o problema vai aumentar.
Então, quer dizer, aqui... Risco, né? Risco. E cabe muito uma orientação, porque a gente precisa explicar. Acho que a nossa função enquanto médico é explicar isso, porque de repente ele só sabe do alívio do remédio. Né? Aqui também me faz pensar uma coisa importante para o médico que está cuidando, Caio, que é ter um entendimento que nós não precisamos lutar contra álcool, lutar contra clonazepam. Não é nossa função lutar contra drogas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? A gente entra numa coisa de se tá usando, a gente tá perdendo. Você sabe que eu sou chamado de o maior, como é que é? O maior denunciante de casos de Zolpidem. Eu não luto contra o Zolpidem. Não luto contra álcool, não luto contra nada. Pois é, né? Então, mas legal até... Eu luto pela educação de nós prescritores, né? Acho que é isso. Então, porque olha que legal, quando eu tô com um paciente, eu não tô lutando contra a droga, né? Eu não tô... Agora é diferente de você que tem um papel social, né? Talvez o teu papel de lutar contra o Zolpidem é uma coisa de, olha, vamos educar, né? Do risco do Zolpidem. A gente nem entrou nisso, mas eu odeio o Zolpidem, né? Odeio. Eu acho que é um medicamento que não deveria existir. As funções não valem a pena pelo risco que ele causa. Aí são outros 500. O paciente tem que... Ele tem que sentir isso, né? Que você não tá lutando contra. Sem dúvida, né? Porque senão a gente não sabe como ele se sente. Ele pode se sentir do lado do álcool. O álcool tá ajudando, né? Tá trazendo um alívio. E aí vai ser uma coisa você versus paciente. E esse é o maior erro que um médico pode fazer. Pois é, né? Confronto, argumentar contra... Não pegar as resistências dele e achar que precisa... Né? Você perdeu o teu paciente em amplo sentido, né? Não só dele não ir mais em você, mas como você não consegue ajudá-lo assim. Então, essa que tem que ser a nossa lógica. Olha, se associe ao seu paciente. E aí, é claro que se tem um paciente ambivalente, ou de alguma forma ambivalente, a gente pode pensar que são dois pacientes. Tem o lado saudável do teu paciente, tem o lado doente do teu paciente. E você precisa se associar ao lado saudável do teu paciente. Essa ideia um pouquinho da gente entender que, olha, eu não quero que você pare de beber. Eu quero que você entenda qual é a tua relação com o álcool. E se o álcool tá te fazendo realmente bem ou não. E aí tem técnicas, né? O curso provavelmente vai falar de entrevista motivacional. Tem várias questões que a gente pode fazer enquanto propedêutica ou até enquanto entrevista para ajudá-lo. Mas então uma das coisas que conferem um maior risco aqui para esse caso é a tolerância cruzada. Esse é um ponto. A gente está falando de um paciente que tem uma depressão, não ficou especificado, mas eu entendi que é uma recorrente, né? Um quadro cronificado, então, de depressão. Já teve internação? Pois é, já mostra uma gravidade, porque já teve um quadro de internação. É um quadro de 10 anos, não sei exatamente quantas recaídas durante esses 10 anos, mas mostra que tem um histórico de uma dependência. Né? É alguém que está em sofrimento ativo. Né? Tá falando, poxa, eu não saio de casa, eu já voltei aí a precisar da bebida. Tenho vergonha, né? Olha como a gente vê que o lado saudável do paciente está isolado, está sozinho. Porque se ele fala que tem vergonha, tem algo que está sendo escondido, até do próprio médico. Né? E aí também a importância desse vínculo. A importância de colocar, olha, puxa, eu agradeço a confiança de você ter me contado isso. Reforçar, né, a procura pela ajuda. Sim, e dar esse feedback mesmo, né, e sincero até, né, puxa, alguém que tá falando que tá envergonhado, eu agradeço que você confiou isso em mim. Vamos pensar juntos aqui em estratégias, o que a gente pode fazer para te ajudar no que você quer. Sim. Tem muitos não especialistas nos ouvindo, né, Certo. quando eu digo não especialistas, não psiquiatras, não psicoterapeutas, etc. Mas essa situação pode aparecer em qualquer consultório. Sim. Esse paciente, ele recaiu, né? Como que você lida com recaídas no consultório? Porque nós médicos aprendemos na faculdade que a gente sempre tem que curar aquele reflexo de consertar as coisas que vocês viram nas outras aulas. A gente discutiu muito sobre isso aqui. E às vezes a recaída pode ser uma frustração... não somente para o paciente, mas para o médico também, né? Como que você aborda a recaída ali no ambiente de consulta? No sentido de fazer com que ambos entendam que isso faz parte do processo, né? De forma... Tanto de remédio quanto de qualquer substância, né, psicoativa. De forma profunda, Caio, tem a ver com realmente entender essa questão da cura da apendicite e da cura do queijo, né? Se eu estou na cura do apendicite, eu preciso arrancar ele e nunca mais beber. Se eu tô na cura do queijo, eu entendo que vai fazer parte do processo a recaída.
E que cada vez que aquela pessoa tem uma recaída, ela tá mais. Isso é muito louco de pensar, né? Mas cada vez que uma pessoa tem uma recaída, ela tá mais próxima de ficar abstinente. Ah, é? É uma lógica. Explica melhor pra Claro, gente. né? Se a gente não está lutando contra a substância e a gente está a favor do paciente, a gente entende que ele tem um processo para entender a relação dele Uhum. com o álcool, com a droga que for. Né? E se ele vai lá e tem uma recaída, ele está de novo tendo uma má relação, digamos assim, com a substância. Tá. Então, essa de novo é uma oportunidade que ele está tendo de conseguir ficar abstinente. Tá. Isso quebra um pouco o paradigma do Total. raciocínio. Total. Né? Sim, porque Você não é olha o evento com uma outra lente. uma outra lente, Caio. E essa lógica de, olha, quer ver? Eu vou te trazer uma coisa, né? Eu tinha, conforme eu fui estudando psicopatologia, entendendo, eu comecei a entender essa lógica da liberdade existencial. Uhum. Né? E isso muda muito, porque isso faz a gente ir para além do livro. Sim. Puxa, eu tô com um paciente que tá falando assim, olha, minha vida tá horrível, tô mal, tô dormindo mal, tô comendo mal. Eu poderia só falar, você tá deprimido, toma tua fluoxetina. Mas se eu falo assim... Psiquiatria americana. Né? E fácil, né? E fácil, que é de guerra, é anti-coisa, né? Tá com Anti-coisa. dor analgésica, tá com febre antitérmica, é fácil essa medicina, né? Mas se eu entendo, eu falo assim, então vamos olhar pra tua vida? Não é a fluoxetina que vai fazer a tua vida deixar de ficar uma merda. Uhum. É você rever o que tá te acontecendo. É você rever o que você realmente quer e por que você tá tão distante de si. Uhum. E essa é a mesma lógica com a questão da dependência. Uhum. Por que será que o álcool voltou a ter um espaço na tua vida? O que é que ele está representando e o que é que você quer mudar nisso? Você... não, eu achei fantástico isso. Você falou muito de psicopatologia e, enfim, eu acho que as coisas ao longo do tempo, elas foram ficando muito sistematizadas. Sim. Né? Dá o exemplo da esquizofrenia aqui, né? Tinha, se eu não me engano, eram 5 ou 6, né, subtipos. Sim. E aí com o DSM-5 ou 4, não lembro, é uma 5. coisa só. Né? Onde estão as descrições clássicas, né? Porque você perde, quando você não tem uma descrição clássica de um fenômeno como esse aqui, que é o que você está descrevendo aqui perfeitamente, você perde um pouco do tato clínico, né? Para tratar esse paciente. Daí... Fica tudo... Sim, sem dúvida, né? Você sabe, Caio, que quando eu dou aula de psicopatologia para os R1s, psiquiatria, te dei, acho, né? Psicopatologia... Não dormi. Há muito tempo. Não. Não. Tava lá acordadão. Quando eu for, a primeira pergunta que eu faço é, né, essa pergunta do que é liberdade, do que é saúde e do que é doença. Uhum. E é muito comum eu escutar que o que diferencia saúde e doença, os R1s me falam, é o que tá no DSM. Né? E assim, né, é muito parecido quando eu falo pra minha filha de onde vem o leite, ela fala que vem do supermercado. Mas você não tá errado. Vem. Mas você não ter um conhecimento profundo da origem daquilo, né? Do porquê que está lá no DSM, né? E ter uma visão crítica. Uhum. Quem está ouvindo a gente, pega um DSM-5 e, por curiosidade, comece a ler um pouquinho. Eu duvido que vocês não se identifiquem em pelo menos 5 patologias psiquiátricas. Pelo menos. A gente se enquadra ali com uma facilidade. Pelo menos quem tem uma vida interessante, né, cara? Pelo menos, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter uma visão crítica do que é que a gente está fazendo. Uhum. Né? Quando a gente faz psiquiatria, quando a gente faz cuidados em saúde mental. E todo médico, de alguma maneira, vai fazer isso. E é bom tê-lo para sistematizar, para publicar, só que não é só isso, né? Pois é aí que está o ponto, não é só isso. E é em função do que o diagnóstico? É sempre essa pergunta. Uhum. É em função do que o diagnóstico? Sim. Uma coisa é, puxa, eu estou fazendo uma pesquisa, então eu preciso ver o que é esquizofrenia, eu vou fazer essa pesquisa. Sim. Outra coisa é, puxa, qual é a função de eu diagnosticar alguém com esquizofrenia? Uhum. A psiquiatria tem uma coisa que chama lesão fantasmagórica. Isso acontece muito, especialmente na infância, né? Quando você coloca esse é o diagnóstico, as pessoas começam a agir, e daí tem a ver com estigma, enfim, mas começam a agir em função disso. Uhum. E aí você faz uma profecia autodeterminada. Uhum. Aí você deixa de investir naquela criança quando você tem um diagnóstico X ou Y. Sim. E a gente precisa ter isso em mente para nossa clínica. Não adianta eu falar, puxa, é depressão, porque eu estudei o DSM, tá aqui a fluoxetina, e achar que é essa a solução do paciente que tá tendo uma vida ruim, ou que tá tendo insônia. Tá aqui o Rivotril, tá aqui o Pats, vai para casa que você vai dormir, tá resolvido. Uhum. Né? Uhum. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sim. Né? Sim. Carol, esse caso levanta uma outra questão, que é o padrão de uso de álcool. Tem vários estudos epidemiológicos e tal, que
até levantamentos, né, vamos dizer assim, não é nem estudo. O médico brasileiro investiga muito pouco o uso do álcool no consultório, né? E em se tratando de uso indevido de hipnótico, a gente tem que investigar em qualquer pessoa. E aqui eu faço uma pergunta bem prática para você. Como que a gente investiga padrão de uso de álcool na nossa consulta? Eu não vou conseguir responder prático. Posso só fazer uma observação, Caio? Faça. Dependência de álcool é uma doença pediátrica, é uma doença pandêmica, é uma doença negligenciada e é uma doença crônica e transmissível. Deixa eu me explicar. Por favor. É uma doença pediátrica. Quando a gente pega 10 dependentes de álcool, 9 começaram a usar antes dos 18 anos de idade. Tá? Então, a gente está falando que, olha, o álcool, quando entra na vida, na adolescência, na infância, o risco dele se tornar um problema na idade adulta é muito maior. Esse é um Quanto ponto. mais cedo você se expõe, né? Isso. Se expuser, sei lá. Se expõe, tá certo. Maior é o risco. Isso. Né? Então, isso a gente precisa ter em mente. Né? Enfim, tudo o quanto isso é amplificado no cuidado com as nossas crianças. É uma doença crônica. Uma vez que uma pessoa tem uma dependência, isso serve para todas as dependências químicas, a princípio, o risco dela voltar a ter o uso, dependência daquela substância é de 99%. Tá. Então, tenho dependência de álcool. Eu posso escolher beber ou ficar abstinente. Tá? Isso, pelo menos, cientificamente falando. Uhum. Depois, é uma doença pandêmica. A gente tem no mundo inteiro pontos, especialmente, né, Rússia, por exemplo, né, onde mais se Leste bebe. europeu, né, em Leste geral. europeu, Mas é um problema mundial, de saúde pública mundial, né? Negligenciado, né? A gente tem, e os brasileiros têm em outras culturas, mas uma apologia ao álcool. Sim. A gente tem uma coisa, o álcool tá nos meandros de tudo. A gente, vamos tomar um suco verde? Vamos tomar uma cervejinha. Uhum. Né? Então é importante a gente olhar para isso. Acho que melhorou nos últimos tempos, mas ainda tem. E transmissível. A gente já tem evidência científica suficiente para falar que é transmissível através da propaganda e da publicidade. Uhum. Os publicitários sabem disso. Uhum. Quem está na faculdade de publicidade quer ir trabalhar na Ambev. Não é à toa. Não sei se agora eles vão querer. Ok. Tá um pouco complicada a situação lá. É verdade. Né? Temos uma questão aí. Mas, enfim, para colocar aqui, eu acho que isso aqui é importante para a gente entender o problema de saúde pública que tem em relação ao álcool. Como pesquisar isso? A gente tem alguns critérios de avaliação, tem até o famoso CAGE, que é simples da gente fazer, né? Enfim. Mas assim, é fácil de fazer, é perguntar abertamente. Tá. Como é que é o teu consumo? Você bebe, você não bebe? Como é que é o álcool sem julgamentos, né? Como se fosse uma coisa... Não assim, você bebe quando... Você bebe muito, né? Quando? Você bebe muito, né? Não, isso é, né, também é o princípio básico de se trabalhar com questões, né, de saúde mental, especialmente de dependência. Então, frequência, quantidade... Frequência, quantidade, e esses até seguindo, né, as questões do CAGE, a gente pode pensar nesses dados, digamos assim. Sim. Mas na prática, pelo menos eu vou perguntar abertamente como é que é a relação com o álcool. Tá. É importante, não é importante? Com que frequência que você bebe? Dá pra ficar, você fica tranquilo 15 dias, sem beber, não fica? Sim. Pra gente ter essa noção. E aí a gente pode entrar nas avaliações mais fechadinhas ali pra ter uma lógica. Se mistura, né? Porque você falou de ser uma doença pediátrica. Nós temos observado nos últimos anos jovens utilizando Zolpidem para buscar outro efeito, para além da indução. Sim. Não a indução do sono, que é buscar a euforia, a desinibição. Sim. Muitas pessoas se expondo precocemente ao Zolpidem, que infelizmente virou uma, entre aspas, uma droga da moda da juventude, né? Você tem TikTok, gente explicando, relatando, né, os casos bizarros de Zolpidem, né? Uma coisa, muitos jovens utilizando. Pois virou, né? Entrou aí como realmente uma droga de abuso, enfim. Não sei se eu tô muito velha nesse comentário, mas eu acho que tem uma certa levianidade mesmo em relação ao risco do Zolpidem. Né? Eu já vi coisas horríveis, histórias horríveis, né, de situações quase de morte mesmo, chegou a ser morte, mas e a gente tem que ressaltar que, assim, os casos graves são não é o grosso, né, da situação, mas a gente tem que evitar que eles aconteçam. Perfeito. Né? A gente tem que evitar que eles aconteçam. Bom, vamos voltar aqui na verdade, a gente não saiu dele, né? Sim. Mas o seu Roberto,
ele... agora eu queria fazer mais perguntas mais um pouco abertas aqui. Certo. Tem algo que possa ser feito para prevenir uma dependência? Tá. Boa pergunta, né? Acho que tem várias coisas que dão para ser feitas, né? E aí a gente pode olhar pelo social e pelo individual. Tá. Né? No individual, Caio, volto para aquela questão que eu trouxe da psicopatologia. Né? A dependência, existe um buraco, de alguma maneira, que a droga vai entrar. Ou uma pessoa vai entrar, um pet vai entrar, uma coisa vai entrar. Né? Mas existe um buraco. Né? Eu tenho cada vez mais falado isso e pensado isso, Caio, que as doenças psiquiátricas como um todo são doenças pediátricas com a manifestação no adulto. Tá. A gente estava conversando aqui antes de começar e eu comentei que eu dei uma aula para educadores ontem, uma palestra. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer. A gente precisa entender que quem cuida de saúde mental, quem está ali mesmo no dia a dia, são os educadores. Nós psiquiatras entendemos de doença mental. Sim. Né? Mas de saúde mental, dessa construção até preventiva da doença, é a educação, é o cuidado parental, são esses primeiros cuidados na infância e na adolescência. Então, assim, se eu te falar o que mais vai prevenir, tenho certeza que é o investimento na infância e na adolescência. Tá. Agora, assim, quando a gente fala, por exemplo, do que a gente está falando, né, das drogas prescritas, tem muitos campos aí, até de políticas públicas que a gente pode pensar. O quê? Por exemplo, é o que você está fazendo de alguma maneira. Educação médica. Sim. A gente precisa colocar o problema que a gente está vivendo das drogas, especialmente as drogas ex e os benzodiazepínicos. Isso está aí. Aliás, diga-se de passagem, muito na saúde dos próprios médicos. Sim. Chove, né? Tanto Sim. em congressos quanto nos nossos consultórios, chove de pessoas com problemas de uso ou dependência de benzo e drogas ex. Você acha que a questão de receita, eu discuti isso ontem ou anteontem, mudaria alguma coisa? Porque Zolpidem é C1, né? Só o de 12,5 que é B. Azul. Mudaria ou não? Minha impressão é que sim, tá? Mas assim, acho que não vai resolver, acho que vai melhorar, né? Mas eu acho que poderia, né, enfim, ter pelo menos um ponto a mais aí de dificuldade nessa prescrição, que tá realmente... Porque tem um lance, eu não sei, é um feeling meu, tá? Tá. É uma coisa meio que cultural, assim, que o tarja preta, ele é mais perigoso, então não vou prescrever tanto... Sim. Não sei, você tem essa impressão? Total. E acho que tem uma coisa até meio tosca, mas que também tem a ver assim, no pronto-socorro, a gente vai pensando ali no que é mais fácil. Puxa, olha, o paciente tá aqui, né? Para eu prescrever um benzodiazepínico, tem que ir lá não sei onde, pegar a receita azul, prestar... Pedir autorização pro Papa, volta e a assim, depender você do tem hospital. 33 fichas para atender. Mas de repente tem uma coisa de uma facilidade mesmo, de, né? E daí vai, né, a pessoa que vai recorrentemente para um socorro, que vai pegar o Zolpidem, a gente tem visto bastante isso nos quadros de abuso, né, de Zolpidem. Carol, esse caso do Roberto, ele é mais grave, obviamente. Nesses casos, como que você define com o paciente um planejamento terapêutico, assim, no sentido de... porque uma grande dúvida, assim, que vira e mexe aparece pra gente, tá, mas em quanto tempo eu tenho que ver essa pessoa? Tá. Né? Qual que é o tipo de relação que eu tenho que ter fora ali da consulta? Eu tenho que estar disponível, não tenho? Explica um pouquinho isso pra gente. Assim, nesse quadro, né, a gente tá falando de um quadro agudo, tá te falando, acabei de recair tudo. É uma coisa de fortalecimento de vínculo fundamental. Tá. Esse é um exemplo de um paciente que eu viria pelo menos semanalmente, nesse momento. Sim, no contexto da psiquiatria ali. E tô falando de um consultório, né, particular, enfim. Mas assim, é alguém que precisa ser ajudado e tá pedindo ajuda. Então é alguém que a gente vai fortalecer vínculo, que a gente vai discutir junto as questões. Veja, não com uma coisa de para de beber. Mas olha, vamos refletir sobre isso? Faço perguntas abertas para que ele reflita, para que a gente entenda de como que tá isso na vida dele. Sim. Então é um paciente que eu veria pelo menos semanalmente e que o plano, estratégia mesmo terapêutica ia depender da própria motivação dele. Certo. Do quanto a gente consegue. consegue. Em vários estágios de motivação. No caso aqui, ele acha que o clonazepam não é um
um problema, Sim. mas o álcool, ele ainda É tá um legal pouco que você mais falou. aberto. Inclusive, motivações diferentes para drogas diferentes. Isso é interessante. Isso acontece muito na prática, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? E a gente conseguir trabalhar isso. Tem uma coisa simples que eu acho que qualquer médico pode fazer nessa situação, que é propor para ele, não sei se você vai lembrar disso da residência, Caio, mas um quadrinho de, olha, qual é a vantagem e qual é a desvantagem de você usar, sim. beber e de você não beber. Sim. Me fala, tem uma vantagem quando você não estava bebendo? Uhum. Ou qual é a desvantagem de quando você não estava bebendo? Porque é um exercício para a pessoa pensar a relação que ela tem com aquela substância. Sim. É tão simples, né? E é uma coisa que tem um potencial. E, aproveitando essa colocação tua, a gente tem muito médico de família e comunidade assistindo, muito generalista. Aparece uma situação dessa. O que o não especialista, além disso que você falou, elencar vantagens e desvantagens, o que o não especialista pode fazer? Boa. Então, assim, primeiro... É difícil essa pergunta, mas vamos lá, vamos exercitar aqui. Tentar simplificar, né? A primeira porque questão... aparece. Sim, sim. Não, e aliás, eu acho que é onde mais aparece. Onde mais aparece, exatamente. Primeiro, o que eu acho que é o principal é treinar a empatia, né? Então, é o exercício da empatia com aquele indivíduo que está te falando de um sofrimento. Esse é o primeiro. Depois, é você ir conseguindo trabalhar com ele as questões relacionadas à substância. Então, puxa, por que está te incomodando? E lembrar de perguntas abertas. Isso é um detalhe, mas que faz toda a diferença. Né? Não é você afirmar, nossa, parece que o álcool está te causando mal. Não, o álcool está te causando mal? Né? Por que isso, de alguma maneira, parece para você que pode ser um incômodo? E é deixar a pessoa ir trabalhando e refletindo sobre a sua relação com a substância. Né? Com benzo, enfim. Perguntas abertas. Empatia. Um ambiente livre de julgamento, elencar vantagens e desvantagens. Perfeito. Não atropelar, né, a fala do paciente. E quer ver um exemplo legal com o Roberto? Mesmo se você tiver 10 ou 15 minutos, né? Se você não atropela 5, é uma eternidade já para determinados ambientes, né? Sem dúvida. Tem um sistema para não ajudar muita gente. Sim. Mas quer ver uma coisa legal com o Roberto, que é uma deixa? Você está me falando de uma história de 10 anos. Então significa, né, se a gente pensar que ele só teve uma internação há 10 anos, que durante 10 anos ele teve uma relação mais saudável com o álcool. Sim. Tendo ou não uma recaída. Então, esse é um momento de você ajudá-lo a entender a autoeficácia dele. Sim. Uma pergunta que eu faria, né? Assim, só aberto. Roberto, como é que foi para você esses 10 anos sem o álcool? O que te fez conseguir ficar sem? Sim. Porque daí é você justamente estar conversando com o lado saudável dele. Sem o álcool e sem clonazepam. Boa, que ele nem usava, né? Nesse momento que ele recai, que claro, depois de 10 anos sem usar álcool, ele vai começar a usar de novo, ele vai ficar eufórico, né? Sim. E o clonazepam vai lá e abaixa um pouco a bola. E é nesse momento que ele tem uma dificuldade ali para dormir. Né? Eu acho que a psico, aí puxando um pouco a sardinha pro meu lado, no primeiro momento em que o paciente abre ele dá um sinal de que ele está tendo uma distorção, né, do próprio sono, do que é um sono normal, você já vai lá e explica. Não, um sono normal é assim, assado. O remédio faz efeito no curto prazo, mas a mudança de comportamento é no longo prazo. Vai chegar uma hora que você vai conseguir ficar sem. Sim. Né? Identificar desde o começo, né? Sim, e você vê, né, Caio, que legal, porque é uma orientação, mas é uma orientação promotora de autoeficácia. Sim. E isso que é a chave, né? É entender, falando assim, olha, você tem dentro de você o que você precisa para você ficar bem. Sim. Busca isso, porque você ficou um tempo bem, você sabe ficar bem. Né? É aquela pergunta, o paciente chega e fala assim, mas eu tô... Que, aliás, é o gancho aí para nossa próxima discussão. Eu tô tão bem com os Zolpidem há tanto tempo, por que eu vou parar de usar? Você fala, não, mas você tá tão bem há tanto tempo, então provavelmente você não precisa dele agora como você precisou antes, né? O paciente fica meio... Aí abre um espaço para uma discussão, né? Sim, sim. Eu queria abordar um último ponto aqui com você, que é o seguinte, a gente estava até conversando antes aqui da gravação, de entrar ao vivo. Você estava contando de um caso, né, com uma situação clínica, uma comorbidade psiquiátrica grave, em que a paciente falou... Ela me questiona, né, a questão de por que eu não uso. Ela usa 2 ou 3 de tarde para dormir. Zolpidem. Zolpidem. Por que então, eu uso diurno,
né? 2 ou 3 comprimidos. Isso. Que com intenção de dormir, Sim. tá? Apesar de ser diurno, mas de fazer ali o cochilo da tarde. Se eu tô bem, assim, se eu me sinto bem, se eu não tomo mais do que esses 2 ou 3 de tarde, enfim, e tem uma questão, vou morrer, né? Então isso tem, acho que uma questão aí, por que que eu não posso usar? Por que que isso seria necessariamente um problema? E aí, o que você faz? Porque muita gente pergunta isso. Pois é. Bom, o paciente tá bem, por que eu vou tirar? Né? Tem uma coisa importante, Caio, que assim, a gente tá falando, né, da exceção, no meu ver. Né? Então, é muito importante ter esse olhar. Porque muitos, quando vão falar que tá tudo bem, vamos entender que a gente pode estar pensando numa brecha subjetiva. É o dependente de crack que fala assim, não, tá tudo bem, eu só fico mal quando eu não uso crack. A paciente com anorexia que vai me falar assim, não, meu problema é que eu sou gorda, tá tudo bem. Então, é importante que a gente tenha esse olhar. Esse caso específico é alguém que realmente não teria um grande problema com o uso. Tá. Né? E aí eu tô pensando em parâmetros objetivos, falando, puxa, é verdade, não usa mais do que o combinado, é pontual para usar só naquele momento à tarde para dormir, não usa em outros momentos, não tem grandes problemas para além disso. Consegue o remédio com você? Comigo, não tá buscando fora. Então, quer dizer, é um apanhado de coisas que eu acho que trazem essa exceção da exceção. Sim. Né? Em situações clínicas de difícil manejo, em comorbidades psiquiátricas graves, talvez ele fique mais um tempo, né? Do que a gente gostaria. E que aceita, também é interessante pensar, porque aceita propostas de mudanças também. Né? Em outras esferas, enfim, tanto medicamentosas quanto não medicamentosas. Né? Então, enfim, é que, de alguma maneira, como é exceção da exceção, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter para não matriciar um caso assim. Sim. Né? Mas existe. E é legal da gente ver. E isso reforça, e acho que até enquanto profissional para mim, o quanto a gente não tem que ficar contra a droga e sim a favor do paciente. Porque, eventualmente, na exceção da exceção, pode ser que tá tudo bem aquela pessoa usar aquela substância. Sim. Carol, fantástico. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem quer entender melhor esse assunto da dependência, de remédios para dormir. A gente vê muita comorbidade com o uso de outras substâncias. Quem, enfim, tá enfrentando isso no consultório, não sabe o que fazer. Que mensagem você deixa aqui pra gente? Bom, eu acho que eu pensaria, Caio, no seguinte. Primeiro, não se esqueça que ter saúde não é não ter doença. Não são opostos. Eu faço uma analogia, Caio, que é assim. Pense em medo e coragem. Quando a gente estava na 4ª série, parecia que era Antônio. Mas a gente sabe que não é possível ter coragem sem ter medo. E que, portanto, o medo é um convite à coragem. Se a gente pensar nesse raciocínio com doença e saúde, o adoecer é um convite à saúde. E aí o nosso papel como médicos é ajudar aquela pessoa a entender ao que ela está sendo convidada. Quais são as relações que ela precisa rever na vida para que ela possa encontrar um estado de mais saúde. E lembrando que saúde mental é o estado em que a gente está mais a gente mesmo. É um estado de potencialização da gente, da nossa liberdade, do nosso poder de fazer escolhas. Então, se eu pudesse deixar uma única questão nisso, Caio, deixaria assim, enquanto profissionais que estão ajudando essas pessoas, não se esqueçam que saúde é um processo ativo de construção, não passivo, e que, portanto, o nosso poder, o nosso papel enquanto médicos é ajudar as pessoas a buscarem mais saúde. Eu acho que ter isso em mente, independente dos pormenores, da psicopatologia, tudo, eu acho que é um trunfo no cuidado. Tarefinha para amanhã. Não tem tarefa para amanhã, né? Então vou criar agora, né? Como que você pode construir saúde de uma forma mais ativa e não passiva nos seus pacientes amanhã? Né? Anotem isso. Boa. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom te rever. Ai. Valeu. Obrigada. Obrigadão. Muito prazer. Obrigada. Muito prazer. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E com certeza faremos outros bate-papos. Valeu, Caio. Eu agradeço Obrigado, muito. Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui. Valeu. Valeu. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. As inscrições para a Formação Z, elas vão abrir na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, às 8 da manhã. É isso, produção? Às 8 da manhã, dia 6 de fevereiro. E esta é a segunda turma da única formação do Brasil para médicos que querem dominar o manejo de pacientes que usam
cronicamente ou que são dependentes de drogas e de benzodiazepínicos. A gente reuniu uma equipe de 9 professores referências da USP e da Unifesp. Temos psiquiatras, médicos do sono, colegas meus, neurologista, geriatra, médico de família e psicólogos, para compartilhar conhecimento sobre os aspectos farmacológicos e comportamentais da desprescrição de remédios para dormir. Pacientes homens e mulheres, jovens e idosos, dos casos mais leves aos casos mais graves, como vocês viram hoje, todos eles vão ser abordados nos conteúdos da Formação Z, porque a gente acredita que, independentemente da especialidade, todos os médicos do país têm uma parcela de contribuição para dar no enfrentamento dessa epidemia de dependência de indutores de sono. Como psiquiatra, especialista em medicina do sono, eu sei que às vezes dá vontade de jogar a toalha com os pacientes que abusam ou que são dependentes desses medicamentos hipnóticos. Eu também já passei muito por isso, passo ainda hoje, especialmente enquanto eu não tinha conhecido ainda a medicina do sono. Mas hoje eu tenho a segurança de dizer que existe sim um caminho legal para que você consiga conduzir seus pacientes para o sucesso terapêutico. E também para a construção de saúde, como a gente discutiu aqui. Através do conhecimento, você pode trocar insegurança por autoconfiança, dúvidas por clareza e sentimento de impotência por segurança na prática clínica. O conhecimento que você vai absorver na Formação Z vai melhorar os resultados terapêuticos e a aderência dos seus pacientes nos tratamentos que você propuser. Se você lida com os pacientes que se comportam como descrito a seguir, então a Formação Z foi desenvolvida para você. São reativos ao abordar a suspensão ou troca de drogas Z e ou benzodiazepínicos, não aderem às outras abordagens ou orientações por medo ou baixa motivação, estão em situação de polifarmácia há muito tempo, sem um manejo cuidadoso entre os remédios, não querem mudar seu estilo de vida ou seu comportamento, exigem receitas recorrentes de medicamentos para dormir, têm preconceito de serem assistidos por outros profissionais, como psicólogos e psiquiatras, não têm consciência dos riscos do abuso e dependência dos indutores de sono ou ignoram por já fazerem uso crônico. Ao participar da Formação Z, você vai se tornar um médico melhor e mais reconhecido, mais consciente e mais atento por meio dos seguintes conhecimentos. Como fazer prescrições mais seguras e assertivas de drogas e de benzodiazepínicos, quando iniciar a desprescrição, de que forma conduzir esse processo respeitando o tempo do paciente, que é a conduta compartilhada que a gente discutiu aqui hoje, como lidar com a polifarmácia quando ela envolve medicamentos hipnóticos, as melhores condutas para lidar com pacientes dependentes graves, quando e para quem encaminhar o paciente, quando o grau da gravidade da dependência ultrapassar a sua alçada, as suas competências, como educar e conscientizar os amigos, familiares e comunidade sobre as drogas e os benzodiazepínicos, exercendo o papel de promotor de saúde também fora das 4 paredes do consultório e do hospital. É possível que você ainda esteja pensando se essa epidemia de abuso e dependência de remédios para dormir é um assunto da sua alçada. E eu quero te dizer que sim, é uma bomba de relógio da saúde pública que precisa ser enfrentada por cada um de nós, que somos 550 mil médicos brasileiros. E mais ou menos 33 mil sendo formados, a cada ano. Seja no sistema público ou no privado, na UBS ou no hospital, nos consultórios particulares ou nas clínicas que atendem convênio. Os pacientes que abusam de medicamentos hipnóticos estão por toda parte e, por isso, precisamos do potencial e da capilaridade que a classe médica tem para promover as transformações coletivas. Seja para evitar o agravamento de pacientes leves, casos leves, para educar familiares e amigos, ou para tratar casos graves de dependência química. Eu tenho a certeza de que sim, você tem muita oportunidade para ajudar os pacientes, se tornando um médico mais consciente e mais atento sobre como usar os remédios para dormir de forma responsável e segura.
Na formação Z, você vai aprender sobre os benefícios e riscos dos hipnóticos, bem como sobre a ação farmacocinética e farmacodinâmica, seja no uso individualizado, seja com outras substâncias psicoativas. Você vai aprender a elevar o nível de consciência do seu paciente sobre os riscos envolvidos no uso crônico e a manejar o medicamento de acordo com cada histórico clínico, aumentando as chances de sucesso terapêutico. Vai aprender também sobre quando começar a desprescrição desses medicamentos e como orientar quanto ao aparecimento, durabilidade e intensidade dos sintomas de abstinência. Vai descobrir como preparar o seu paciente para o momento da desprescrição, com o devido apoio de familiares e cuidado de outros profissionais envolvidos, e como alinhar as suas expectativas com as do paciente. Vai aprender a ficar à vontade para desfazer as crenças limitantes e preconceitos para que o paciente tenha mais aderência e motivação. E vai conhecer os recursos e ferramentas mais eficientes do processo terapêutico, inclusive para quem já passou por tentativas frustradas de desprescrição. Eu vivo diariamente a medicina do sono e a saúde mental. E o que me deixa muito seguro para dizer que eu garanto que você terá uma experiência muito enriquecedora dentro da formação Z. São mais de 20 profissionais envolvidos na produção dos conteúdos desta formação, sendo os 9 professores da USP e da Unifesp. A gente faz questão de investir nos melhores profissionais do mercado. Sou profundamente conectado com a educação, gosto muito de ensinar e de me juntar a colegas que também vivem essa realidade, de forma que, modéstia à parte, o nosso corpo docente é um dos melhores do mercado. Em 3 anos de empresa, eu tive alunos neurologistas, cardiologistas, anestesistas, pediatras, otorrinolaringologistas, psiquiatras, endocrinologistas, geriatras, médicos do sono, médicos de família, ginecologistas, pneumologistas, generalistas e até cirurgiões. Eu coloquei lá na página da Formação Z os depoimentos, alguns depoimentos muito bacanas desses médicos que foram nossos alunos. Bom, vou apresentar os professores para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando, a qualidade do time que a gente conseguiu reunir. Dr. Ademir Lopes Júnior, ele é médico de família da Faculdade de Medicina da USP, com especialização em educação para profissionais de saúde. Doutora Aline Nagai, psiquiatra pela Faculdade de Medicina da USP e acreditada em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine. Dr. André Bruckner Negrão, psiquiatra e doutor pela Faculdade de Medicina da USP e médico assistente do programa do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcools e Drogas, o GREA, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. O doutor André Santos, geriatra do Hospital São Paulo da Unifesp. Doutora D'Angela Lassi, psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, com especialização em dependência química pela USP. A doutora Ila Linares, psicóloga, doutora em saúde mental pela USP, que atua no ambulatório do sono da criança da mesma instituição. Psicóloga Janaína Turisco, especialista em promoção de saúde, prevenção e tratamento da dependência química pela Unifesp. Dr. Lúcio Ebra, neurologista pela Universidade Federal de Minas Gerais e médico do sono pela Unifesp, com mestrado na área, é pesquisador no Departamento de Psicobiologia na área do sono e professor de neurologia. Dr. Márcio Zanini, meu colega, psiquiatra e médico do sono, mestre em ciências pela Unifesp. A formação Z é para o médico que quer manejar os hipnóticos com embasamento científico e segurança, inclusive em contexto de polifarmácia, cuidando do paciente de forma integral. Ter um conhecimento prático sobre a fisiologia do sono e saber orientar o seu paciente com clareza acerca do círculo circadiano, da produção de melatonina e da higiene do sono. Aprender com um grupo seleto de professores da USP e da Unifesp, tanto a abordagem farmacológica quanto a comportamental, através de conteúdos teóricos e práticos. Ter acesso a uma formação didática, objetiva e aplicável até para quem tem poucos minutos de consulta. É a oportunidade de atender melhor o seu paciente, de cumprir o seu dever frente a essa ameaça à saúde pública e de exercer o seu papel social, de educar e conscientizar a sua comunidade. Bom, vamos aos detalhes do que você vai ter acesso na Formação Z.
Curso sobre manejo de pacientes que usam drogas e benzodiazepínicos com abordagem farmacológica e comportamental. São 12 videoaulas divididas em 3 módulos teóricos e com os 10 professores. Aqui me incluo. Mais um grande módulo prático com 7 aulas, com 15 estudos de casos clínicos sobre o uso crônico e abuso de remédios para dormir. Material didático de todas as aulas, que poderá ser salvo e impresso, com resumos, slides, artigos científicos e referências bibliográficas pro aprofundamento. Nós teremos 2 encontros ao vivo e online de discussão de casos clínicos em grupo comigo. São 6 semanas de acesso ao núcleo de discussão de casos pelo WhatsApp, com a oportunidade de discutir um caso clínico por semana, levado pelos próprios alunos. Acesso automático às atualizações e melhorias das aulas e materiais que acontecerem no futuro, durante a vigência do acesso à formação, e o certificado de conclusão para os alunos que forem aprovados na atividade de certificação, que será a resolução de um caso clínico avaliativo. A gente preparou também 3 bônus. Um é o mini curso sobre o cotidiano médico e práticas de consultório. São 18 videoaulas gravadas por mim. Material exclusivo de cobertura do último Congresso Brasileiro de Sono, agora em novembro de 2022, com atualizações e novidades mais relevantes filtradas por mim. Um evento presencial de networking aqui em São Paulo, capital, com os alunos, ex-alunos e professores dos cursos da VEC e da antiga Caio no Sono. Você terá acesso a todos esses conteúdos por 1 ano, para estudar quando quiser, onde quiser e quantas vezes quiser dentro desses 12 meses. Bom, eu não sou bom de lábia de vendedor, nem quero aprender a ser, porque a minha praia é outra, mas eu acho que está claro que a Formação Z é um produto educacional de primeira qualidade e que você estará muito bem amparado ao escolher ser aluno da VEC Educação Médica. O valor da inscrição, prestem atenção, da Formação Z, vai ser de R$ 3.000 à vista, que poderão ser divididos em 12 vezes de R$ 299. Você poderá se inscrever por Pix, cartão de crédito, boleto, débito, saldo da Hotmart, depósito, PayPal, e a minha equipe de atendimento está a postos para te ajudar com qualquer dúvida ou dificuldade na inscrição. O telefone do suporte vai estar na página da formação, que o link você vai receber na segunda-feira, às 8 da manhã, no grupo de WhatsApp e no e-mail de cadastro. As inscrições vão ficar abertas entre segunda-feira, dia 6 de fevereiro, pela manhã, até quinta-feira, 9 de fevereiro, às 11h59 da noite. Garanta a sua vaga dentro deste período. Por ser uma compra online, você tem o direito de desistir em 7 dias. Dá tempo de ver as aulas gravadas e, se não gostar, pegar o seu investimento de volta. Bom, eu sei que alguns colegas que me acompanham o evento até aqui vão optar por tentar implementar o que aprenderam no painel por conta própria e que outros vão optar por manter sua conduta intocada. Eu realmente torço para que você pegue o terceiro caminho e escolha ser nosso aluno. Vai ser um privilégio ter você com a gente. Então, coloque o alarme para segunda-feira, dia 6 de fevereiro, às 8 da manhã, e garanta a sua vaga. Vai ser uma honra tê-lo como aluno da VEC Educação Médica. Um abraço, obrigado e boa noite para você.